Vamos lá, a gente vai falar, gente? Tem um ditado por aí que diz, não é, que é dos carecas que elas gostam mais, não é verdade? Que elas adoram, as mulheres adoram os homens carecas, que eles são charmosos. Mas e quando esse assunto acontece com as mulheres, hein? Você sabia que também as mulheres podem ficar carecas? Os dados da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar mostram que 25% das mulheres brasileiras entre 35 e 40 anos de idade sofrem com calvície. Veja na reportagem de Daniel Fabres. Falhas visíveis no couro cabeludo. Foi assim que Renata notou que havia algo de errado. Quando penteava o cabelo saía bastante, durante o dia passando a mão no cabelo saía mais um pouco. E isso foi me deixando bem frustrada porque a queda era bem localizada no alto do couro cabeludo mesmo. Renata percebeu o problema aos 20 anos. Hoje eu faço tratamento com umas cápsulas, né, e faço também um tratamento com ampolas localizado no couro cabeludo. A calvície feminina é bem diferente da masculina. Enquanto que no homem ela tende a se iniciar pela região da frente da cabeça, região frontal, e fazendo aquela famosa entrada, né, e progredindo para trás, na mulher, pela presença de uma enzima chamada aromatase, os cabelos são protegidos, os folículos pilosos são protegidos nessa região frontal. Então há uma preservação de uma faixa de cabelos normais e a queda na mulher se inicia geralmente no alto da cabeça, né, no cucuruto. A estética fica comprometida e a vaidade também. A mulher não quer de jeito nenhum ficar sem cabelo, né? E interfere diretamente na autoestima da gente, uma vez que a gente precisa se apresentar, né? Então, você sair e ver que tem que estar cheio de falha no alto da cabeça não é nada interessante, não. Os números mostram que o problema é mais comum do que se imagina. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar mostram que 25% das mulheres brasileiras entre 35 e 40 anos sofrem algum tipo de calvície. Acima dos 40 anos, a incidência é ainda mais alta. Metade delas apresenta a doença em algum nível. Acima dos 40 anos, a incidência é ainda mais alta. Metade delas apresenta a doença em algum nível. Tratamentos médicos ajudam a controlar, já que não há cura para o problema. Existem tratamentos de uso local e existem tratamentos de uso oral. A gente prefere quase sempre iniciar pelos tratamentos de uso local, que são algumas vezes muito eficazes, surpreendentemente eficazes. Podemos também, às vezes, ter que lançar a mão naquelas mulheres que mostram alterações hormonais de medicamentos ou que bloqueiem esses hormônios ou que alterem a ligação desses hormônios na pele. Além disso, a gente tem sempre que lembrar da possibilidade dos tratamentos cirúrgicos, dos implantes, né, dos transplantes, que são muito eficientes e são feitos hoje com muito critério e deixam um resultado estético muito bonito. A cirurgia de transplante capilar é indicada quando nada mais dá resultado. A doença tem causas hormonais e atinge principalmente pessoas com predisposição genética. Os médicos alertam que quanto mais cedo a pessoa procurar a ajuda de um especialista capilar, melhor será o tratamento. É um motivo sim para preocupação. Nós sabemos que existem mais de 100 causas conhecidas de queda de cabelo e é muito importante que ao detectar que seu cabelo está caindo, qualquer pessoa, seja ela homem ou mulher, procure um dermatologista que vai poder identificar a causa e, se tratada precocemente, prevenir complicações inestéticas, né? Prevenir o uso de perucas, de próteses, etc. Isso aí, hein? Para a gente entender um pouquinho mais desse assunto, a gente convidou a dermatologista Ana Rosa Magaldi e também a Valéria Cristina Nascimento, que sofreu com a calvície, mas agora está super cabeluda, Valéria. Na hora que ela chegou aqui, eu falei, meu Deus, mas você teve calvície? Verdade. Não acredito. É verdade. Verdade, tive calvície. Tive alopecia areata, na verdade, né? O nome da doença que eu tive. Ana, como é que é isso? Na verdade, assim, queda de cabelo, como a gente viu na reportagem, tem inúmeras causas. A calvície é uma queda de cabelo específica, geneticamente determinada. Acentuada, né? Acentuada, às vezes também pela influência hormonal, né? Mas não é a única causa, não é o único método em que a gente pode ver a queda de cabelo. O cabelo a gente cai muito, né? Cai Ele muito. se renova. Quantos fios caem por dia? Em média, 100 fios por dia são considerados normais. E nasce tudo outra vez? Nasce. O cabelo, os nossos fios, todos eles têm um processo contínuo. Existe a fase de crescimento do pelo, a fase de pausa e a fase de queda. Então, geralmente, a maioria dos fios
encontram-se na fase de crescimento. Quanto tempo? Qual a vida útil de um fio? O meu curtinho, ele quase não sobrevive. Eu vou lá e Isso. corto. Mas o seu, que é comprido, por exemplo, quanto tempo ele fica na sua cabeça? Em geral, de 5 a 8 anos, permanece na fase de crescimento. A fase de estagnação dura em média 1 mês e a fase de queda pode durar de 3 a 4 meses. Deixa eu mostrar, me parece seu computador aqui. Aqui esses são alguns casos. Vou mostrar. Esse Essa já é uma queda específica chamada alopecia areata, no caso que a Valéria teve, né, a nossa paciente. Então, esse já é um mecanismo diferente de queda. A pessoa nota essa perda abrupta. E dá uns buraquinhos, umas falhas são na falhas, cabeça. são falhas específicas mesmo. Já essa foto é um caso de calvície mesmo, a alopecia androgenética padrão feminino. Esse daí já está ficando ralinho e vai ficando careca. Esse não vai nascer mais nesse lugar. Não, e predominando nessa região central da cabeça, no caso da mulher, né? Diferente da calvície no homem. No homem são os hormônios? Também. E a manifestação que é diferente, na verdade, são as entradas e a coroa, a região do vértex da cabeça. Nossa, que apavorado que meus entradinhos já são ralinhas, mas lá em casa todo mundo tem essa entradinha aqui, então eu já sei que eu tenho que começar a preocupar com isso. Como que a Valéria descobriu, Valéria? Olha, eu já tive uma vez, há mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, e aí um belo dia eu levantei, coloquei a mão no cabelo. Cadê o cabelo? Simplesmente tinha um buraco e fica igualzinho a pele da gente. Cai, o cabelo parece que cai da noite para o dia. Ele não cai todos os dias, ele cai no folículo capilar. E por que isso acontece, Ana? Isso aí, a causa específica da alopecia areata ainda não é conhecida. Existe até uma predisposição genética em algumas pessoas, mas o fator emocional é o gatilho para isso tudo acontecer. Estava estressada? Eu devia estar, né? Bastante. Perdeu o cabelo. Geralmente a gente consegue associar alguma ou perda de um ente querido, algum estresse no trabalho, alguma coisa mais aguda que serve como gatilho para acontecer isso. E os hormônios? Qual a diferença para os homens e para as mulheres? Porque quase todos os homens ficam carecas. Isso. São pouquíssimos os que não ficam. E as mulheres não, né, em menor quantidade. Na verdade, a calvície, né, que é hormonal, ela acontece por causa de uma transformação da testosterona, que é um hormônio masculino, mas também presente na mulher, em menores proporções, na deidrotestosterona. Então, é essa conversão que leva à calvície. E o que acontece nos homens é que eles têm isso acontece através de uma enzima, que é a 5-alfa-redutase tipo 2, e os homens têm maior quantidade dessa enzima e maior quantidade de receptores para elas também. Quanto mais testosterona, mais o cabelo cai? Não testosterona, quanto mais deidrotestosterona, que é esse derivado da testosterona. Então, precisa acontecer essa conversão hormonal. E a calvície na mulher pode ser sintoma de uma coisa mais grave, algum outro problema, um câncer ou qualquer outro problema? Cânceres, doenças crônicas, febres prolongadas, estresse pós-operatórios, acontece uma queda de cabelo mais difusa, né? Que não seria aquela queda concentrada na porção central da cabeça. Então, isso sim leva a esse tipo de queda que, inclusive, a gente deve diagnosticar. Então, é muito importante o paciente procurar um dermatologista qualificado para isso, para que seja feita a investigação. Muitas vezes é o sintoma inicial de uma doença da tireoide, de um lúpus eritematoso. Então, essa queda difusa deve ser investigada nesse sentido. Déficit de vitamina, né? Isso tudo pode levar à queda. Quando eu fiquei falando, nossa, meu cabelo tá ralinho, vou ter que tratar, perguntei qual que é o tratamento. É tópico, são cremes, né? Isso. E eu perguntei para a Valéria, ela falou, graças a Deus que o seu vai ser só isso, porque o meu eu tive que tomar injeção na cabeça? Injeções capilares. É doloroso demais. Eu lembro que quando eu cheguei, né, no consultório, ela me falou que eu teria que tomar injeções. E aí, a vontade de ter cabelo era tão grande que eu ficava quietinha. Ela falou assim, você é a única paciente que não chora e não reclama. Mas fazer o quê, né? Mas melhor resolveu. levar uma agulhadinha do que ficar carequinha, né? Várias agulhadas, várias. E depois seu cabelo, seu couro capilar, seu couro cabeludo fica soltando, minando sangue, entendeu? E você fica com aquela dor, aquela ardência no couro cabeludo o dia inteiro. A vontade de você colocar a cabeça numa água gelada. Mas valeu a pena. Quanto tempo durou o tratamento? 1 ano, 12 meses. Gente, mas ela tá super cabeluda. Tá super cabeluda, né? A Valéria é um exemplo muito bom. E, assim, para mostrar para os pacientes que realmente tem que ter paciência. O processo é lento, o ciclo do cabelo é demorado. Então, quanto mais ansioso o paciente ficar em cima disso aí,
pior vai ser o resultado. Uhum. Então, as mulheres têm que ficar de olho, porque a mulher também pode ter um pouco de calvície. Isso. Mas não, muito raramente acontece da mulher ficar carequinha total. Não, a mulher geralmente não evolui para careca, né? Como é no caso dos homens. Essa progressão é muito mais intensa no caso do sexo masculino. Uhum. A mulher, ela fica com uma rarefação, às vezes a gente enxerga o couro cabeludo, às vezes quando ela está exposta ao sol, ela sente o couro cabeludo queimando, mas realmente aquela careca mesmo do homem, isso geralmente não acontece na mulher. Que bom, né? Graças a Deus, não? Que bom que você também voltou a nascer o cabelo e voltou bonito, Bom cheio de demais. força, Obrigada, né? obrigada. Gente, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo Eu sucesso, que né, agradeço. do tratamento. Você Isso. gostaria de deixar um telefone, Ana, algum contato? Quem quiser falar com você, quem quiser Sim. mais informações? Telefone no 2104-7500 e maiores informações também no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é www.sbdmg.org.br. Repete o telefone, por favor. 2104-7500 e o site www.sbdmg.org.br. Gente, muito obrigada, viu? Eu que Parabéns pelo agradeço. cabelão, viu?